E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Resenha New. É o nosso podcast aqui do New, Ministério de Jovens da Igreja Amor e Movimento. E antes da gente começar, a gente já vai pedir para você se inscrever aí no canal, se você tá no YouTube. Se você estiver no Spotify, vai lá, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, im@new. E nós estamos aqui com a presença ilustre do nosso querido Silas Aquino. E aí, Silas Aquino Podcast, né? Essa piada é velha. Silão já chegou como? E aí, gente, tudo bem? Silas. Ilustre foi, né? Ilustre. Honras suas, né? Não, mas isso, eu ilustre. fico agradecido. Legal, gente. Gente, pra quem não conhece Silas, você não é da Igreja Amor e Movimento, né? Se você não conhece o Silas. Porque ele tá lá todos os cultos. Já deve ter me visto, né? Igreja? Com certeza. Sabe aquela hora da oferta? Então, ele sempre tá lá. Mas o Silas, ele é o nosso supervisor, né? O nosso líder dos grupos da igreja, os Connects. Que nós sempre falamos, né, Silas? Sim. Todo momento estamos lá falando de Connects e tal. E aí a gente chamou o Silas aqui para conversarmos sobre discipulado. O tema do nosso podcast hoje vai ser discipulado. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, sobre discipulado e tal. E também vamos falar sobre grupos, né? Sobre pastorado e tal. Assuntos que são importantes. Verdade. Certo? Faz parte da vida da igreja aí, né? Show. Você tá ligado na igreja, com certeza o Connect, né? Faz estar parte. em grupos, estar conectado a alguém faz parte aí da Com sua certeza. vida. Ô, boa essa água aqui, hein, meu? Boa. Muito bom. Aguinha aqui, ó, direto Sentindo importante aqui. do bebedouro da igreja. Água abençoada. A mineral. O filtro da igreja tá bom, né? Tá bom. Nice. Bom, então, gente, vamos começar agora. Silão, eu gostaria de te perguntar como que foi o começo quando o Gui chegou pra você e falou: Silas, quero que você cuide dos grupos. O que você pensou? Porque foi logo quando começou a Igreja Amor e Movimento, né? Quando estava no projeto de início da igreja. Sim. Precisávamos de grupos na igreja. E aí o Gui chegou pra você e falou: Silão, essa é a sua missão. Foi surpreendente, uma notícia bombástica, né? Na verdade, assim, antes da gente começar a igreja, né? Sim. A gente começou em fevereiro de 2020, ano passado, né? Isso foi em 2019, né? Lá pro final do ano. E aí o pastor veio me contar a notícia, né? O Gui veio falar da ideia, né? Da igreja, né? Que a gente estava sendo enviado pelo pastor Edson, né? O pastor Edson nos com essa convidou missão, a se retirar. Com essa incumbência aí de, né? Sim, claro. Ampliar o reino de Deus aí, né? E aí, junto com isso, né? Um tempo depois, o Gui me chamou de novo e aí falou assim: amigo, eu tava pensando, acho que a forma, né, mais assertiva de cuidar das pessoas dentro da igreja, né? Vai ser trabalharmos através de grupos pequenos, né? Sim. E aí ele falou assim: você topa, né? Cuidar disso, né? Aí gostaria que você pesquisasse, fosse atrás, né? Estudasse sobre o assunto, né? Pra gente implantar uma forma que seja a nossa cara, né? Legal. Com a nossa identidade, porque a gente vê muita coisa por aí, né? Em várias igrejas, né? Sim, já existem muitos modelos de pequenos grupos em diversas igrejas e tal. E aí a tarefa foi encontrar uma forma que tem tudo a ver com a gente, né? Sim. E aí eu fui atrás, É um né? desafio, né? Aí aceitei o desafio. Até porque muitas das referências que a gente tem são de igrejas de outros estados, outras cidades. E cada cidade tem o seu desafio, né? Sim. Cada cidade, cada igreja local, cada bairro. Então, cada é cidade difícil de um você jeito, né? copiar e colar. É Verdade. muito difícil, né? É verdade. Então, na verdade, você tem que tentar entender qual é o nosso contexto de igreja, de cidade, tudo. Os nossos desafios, as nossas vantagens. E muita gente, quando se fala, sei lá, de célula, né? Às vezes até assusta as pessoas. Sim. Porque muitas pessoas, né, já tiveram algum tipo de experiência que não foi legal. Sim. Com um grupo pequeno. Né? E uma aí, experiência negativa. Como trazer isso de uma forma nova, como fazer parte da visão da nossa igreja, que é amar, cuidar das pessoas, né? Que é estar servir, perto, né? estar perto, né? Trazer isso de uma forma que não seja pesado, mas que seja gostoso de participar, né? E aí ficou o desafio para isso, né? Então a gente colocou o nome de Connect. Legal. Que a intenção é estar conectado, né? E aí eu fui ler, fui buscar muitas referências, participei de conferência também sobre o assunto.
Fui até no Rio de Janeiro, logo no finalzinho do mesmo ano. Fui no Rio de Janeiro numa conferência lá do pastor Abe Uber, né? Sim. Que eles trabalham com um formato lá de grupos pequenos. É uma referência hoje no Brasil, né? O pastor Abe. E aí fui na conferência, muitos outros pastores falaram, e aí eu tive a oportunidade de conhecer, de ouvir. Trouxe muito material, trouxe todas as apostilas que eles têm lá, eu trouxe. Que legal. Dei uma olhada e tudo, até chegarmos num formato que seria legal o material usarmos aqui, né? Sim. Como poderíamos estruturar, se vai ter supervisores, uma igreja nova, né? E aí, quem são as pessoas, né? E aí foi um trabalho, né? Inclusive, Rafael Bueno, que vos fala aqui, é um dos supervisores de Connect. Grupos, estamos aí desde o começo. Começamos a fazer as reuniões, né? Sim. Logo depois, ainda antes da igreja, né? Sim, logo no final de 2019 a gente já estava reunido, né? Conversando, discutindo. Verdade. E é legal porque é um aprendizado para vocês que não sabem, o nosso grupo de supervisores, existem todos os perfis de pessoas, né? Pessoas mais jovens, mais velhas e tal. Solteiros, casados. E aí, quando eu e a Kátia nós entramos, nós sentimos assim, eita, é desconfortável. A vida inteira trabalhando com o Ministério de Jovens todo mundo igual, todo mundo na mesma linguagem. Quando nós entramos nesse ambiente foi, uau, o que tá acontecendo? Mas foi incrível, o aprendizado que a gente tem ali é uma coisa... Tem sido uma troca boa, né, de exatamente, né? Os mais velhos aprendem com a gente aprende com eles. Não, exatamente. Nossa, a gente tem muito a agradecer essa experiência de estar ali com eles, caminhando, ouvindo. A gente até chega na reunião bem pianinho, assim, não, vamos ouvir o que eles têm a dizer, o que eles têm a falar, o que eles estão pensando. Sim. Às vezes, eu até já comentei isso com algumas pessoas. Às vezes eu e a Kátia, a gente tá lá resolvendo alguns problemas e tal. Aí a Kátia tem uma ideia, já aconteceu já. Tem uma ideia, fala, eu vou resolver esse problema assim, 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 dentro dos grupos, né? Certo. Aí ela, eu vou perguntar pra alguém. Aí manda mensagem pra Sara, por exemplo, né? Ou pra tia Valéria. Olha, sobre isso. O que você acha? Olha, eu acho que não é o melhor jeito de fazer assim. Por que a gente não faz isso? Aí ela fala, sabedoria, né? Não, muda tudo, muda toda a maneira de lidar, de trabalhar e tal. Então, graças a Deus que nós temos pessoas muito boas para caminharmos juntos, tem sido um privilégio mesmo. E aí, Silão, vamos primeiro... A gente depois fala mais sobre grupos, mais pro final, mas vamos falar primeiro sobre discipulado. Sim. A importância do discipulado. Como que você entende o discipulado, Silas? Assim, no seu conceito mais básico... o que é o discipulado? Certo. Pra mim, né, quando eu leio a Bíblia, que é a nossa referência, né, Jesus, eu vejo que o discipulado é o núcleo do cristianismo, do evangelho. Eu acho que é o núcleo, a forma que Deus escolheu para ensinar as pessoas, para mostrar o caminho, né, e para replicar isso, né? Então, Jesus, ele não escolheu vir ao mundo e fazer reuniões, cultos. Sim, né? É verdade. Ele escolheu 12. Ele escolheu 12 e resolveu caminhar com esses 12 por 3 anos. E eles comiam junto, eles andavam juntos, eles participavam de momentos espirituais, né, no templo, em oração, mas eles estavam também juntos comiam, o tempo iam todo. nas festas juntos. Iam nas festas juntos. Quando tinha algum perrengue lá, eles passavam juntos. Né? Tava no barquinho lá. Tava no barquinho juntos. Era isso. Dia bom, dia ruim. Exatamente. E foi a forma que o evangelho chegou até nós. Sim. Né? Então, se Jesus não tivesse discipulado ninguém, nós não estaríamos aqui. É verdade. Né? Então, o poder do discipulado é maravilhoso. Na verdade, é a forma que Deus escolheu fazer. É a forma como... Porque Deus é um Deus de relacionamento, né? Sim. Deus, ele não quer apenas ser A Bíblia fala, né? Eu não vos chamei servos apenas, mas chamei vocês de amigos. Porque então não é só pra você trabalhar pra mim. Não é só pra estar de longe. No culto. Não é pra eu ser seu chefe. Eu quero ser seu amigo. Eu quero andar com você, né? Quero morar dentro de você, fazer parte da sua vida. Isso é discipulado. Que legal. Né? E aí, quando a gente resolve também seguir esse caminho, nós estamos fazendo o que Jesus fez. Não, e é até interessante porque às vezes muitas pessoas têm só essa experiência de igreja dentro de um grande culto e tal.
E essas pessoas têm uma dificuldade de ter um relacionamento com Deus no dia a dia. Sim. Porque não entendem o caminhar ali com Deus na segunda, na terça. O culto é só a explosão. O culto é a só festa, a né? festa, a celebração. Mas o discipulado, o caminhar com Deus é diário. E da mesma forma como o discipulado. Sim. Ele é diário. Sim. Ele não é aquela coisa que acontece aqui no culto e tal, porque ninguém é discipulado no culto. Sim, ninguém. Verdade. A gente, por exemplo, nós estamos aqui no culto e você prega no culto. Você não ouve as pessoas. Sim. Você não ouve o problema delas, as aflições, as angústias. Dá pra participar. Você simplesmente ministra a palavra e elas é muito importante. É importante. É a reunião, é a congregação, né? Momento de comunhão, mas é ali no dia a dia, dividindo a vida com alguém, é que você cresce, né? Amadurece e tal. Eu havia até isso que você falou, eu vi o Douglas comentando. Ele falou, gente, o método que Jesus, o Filho de Deus, usou foi o discipulado. Por que vamos inventar outra coisa? Por que a gente quer inventar roda? A gente quer criar um negócio. Não, vamos criar um jeito das pessoas virem e tal, e fazer um negócio. E aí a gente fica tentando inventar tanto quando a base foi o que Jesus fez. É verdade. E é claro que tiveram os momentos que grandes multidões acompanharam Jesus, mas nós entendemos até que Jesus ele não buscava as multidões. Sim. Na verdade, ele falava para as pessoas, olha, não fala muito o que eu fiz, tal, só vai, porque Jesus não conseguia mais entrar nas cidades. Porque como o pessoal contava tanto que Jesus fazia, as multidões começavam a vir. Não é que e aí, a propaganda não ajudava. Não ajudava. Atrapalhando. Exato. Eu já vi até pregadores falando que não, Jesus falava isso porque pra dar um efeito contrário. Fala que não pode, que aí é que vai falar. Pelo amor de Deus. Besteira isso aí. Eu não acredito nisso. Besteira isso aí. Eu acho que, na verdade, as multidões atrapalhavam o ministério de Jesus. Porque ele queria entrar na casa das pessoas, ele queria ter tempo, conversar. A gente vai ver que os momentos mais marcantes de Jesus era ele e uma pessoa conversando. Um assunto muito sério da vida da pessoa, da mulher do poço lá, que ela abre a vida dela, que ela fala dos seus problemas, das suas angústias. As curas, as né? curas. São Jesus momentos... tratou de forma pessoal. Exato. Cada pessoa, né? Cada vida, né? Nunca foi no coletivo. Não foi. Até na multiplicação também. Eu me lembrei que Jesus falou assim, ó, dividam lá em grupos menores. Se sentem lá numa rodinha, grupos, né? Pra gente conseguir alimentar a multidão. Sim. Sempre. Então é o método que Jesus fez, que ele usou. E Jesus, ele não fundou a igreja. Quem fundou a igreja foram seus discípulos. Porque entenderam tão bem o que ele fazia que eles replicaram, que eles começaram a viver isso. E aí eu acho que é até muito engraçado, porque a gente brincou que eu e você estamos com a mesma blusa e com o mesmo boné, né? É verdade. Adidas patrocina a gente aqui, ó. Adidas, boné, Amor em Movimento. E pelo Amor em Movimento. Tá chique. Você tem bom gosto, viu, mano? Sim, você também. E é engraçado que quando a gente vê ali, quando Pedro nega Jesus, eles falam, você é discípulo de Jesus. Só fala... Por quê? Porque você fala igual a ele. Te denuncia. Porque você pensa igual a ele, porque você anda igual a ele, veste até a mesma roupa. Tá vendo? E a gente caminha junto, a gente caminha junto, a gente começa a pensar igual, começa a falar, nossa... Olha, isso aqui faz sentido. Nossa, talvez isso aqui é prioridade. Às vezes a gente vai conversar um assunto sério de decisão e já... Nossa, é isso. Já tá alinhado, já tá certo. Já. É verdade. E isso acontece no discipulado, no acompanhamento, no andar junto e tal. Que não vai acontecer no culto, né? Sim. O culto é um momento de celebração. É verdade. Então, e até Jesus falou lá, Mateus 28, por exemplo. Jesus chegou a eles e falou, toda a autoridade me foi dada, portanto, ide, vamos lá, ensinem, batizem e façam discípulos. Jesus falou, aquilo que eu fiz com vocês, caminhei aqui 3 anos com vocês, discipulei a vida de vocês, façam igual. As outras pessoas, façam igual. E Jesus começou ali essa rede de discipulado, vamos dizer assim. É verdade. Que alcança as nossas vidas. Muitas vezes a gente se prende na primeira parte do versículo que fala ide por todo mundo e pregar. Aí todo a gente mundo gosta ama de pregar. Todo pregar mundo quer é legal. pregar e tal, né? Mas aí fala, e fazei discípulos, né? Ensinando-os a guardar as coisas que eu ordenei, né? Então, como é que você ensina alguém a ser de um jeito? Né? Caminhando. Estando perto, né? Quando um pai com um filho, né? Cresce, começa a falar igual o pai, né? A gente caminha junto com algum amigo, daqui a pouco você tá usando as mesmas expressões, as mesmas brincadeiras, os mesmos memes que o seu amigo fala, né? Porque você tá junto o tempo todo, né? Certa vez, né?
tem aquela frase que as pessoas falam, né? Que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você tá falando. Sim, né? É verdade. Que é bem isso, é de caminhar junto que a gente desenvolve. E o legal disso, de nós caminharmos com as pessoas e tal, é que até elas entendem que nós não somos perfeitos. Verdade. Que às vezes existe uma pressão, acho que na igreja brasileira como um todo, de os homens de Deus são perfeitos. Intocáveis. São intocáveis, estão lá, nossa, meu Deus, a pessoa que prega. Eles não vão nem no banheiro. É. Né? Os caras Existe uma santidade, assim, em volta da pessoa. A pessoa, ela chega escoltada no culto, vai direto pro altar, e aí ele é santo. E é muito distante, inalcançável. Sim. Quando, na verdade, não é. Não é. Os homens de Deus, eles são acessíveis. Sim. Jesus era acessível. Sim. Então, na verdade, é totalmente ao contrário. Sim. Quanto mais humano a pessoa, é isso. Mostrar suas fraquezas, suas limitações. Às vezes erra, às vezes tá buscando acertar. E todos nós estamos nessa caminhada. É verdade. E a vontade nossa é tamanha, né, do pastor e de toda a liderança da igreja de estar perto das pessoas. A nossa vontade é tão grande que não dá pra fazer sozinho. Por isso que nós temos várias outras pessoas, uma equipe trabalhando juntos, né, vários grupos, porque a ideia é estar perto das pessoas, né? Às vezes o Gui não consegue estar perto de você que tá aí assistindo a gente, mas tem alguém da igreja que tá perto de você, repara nisso, né? Tem alguém que tá te ajudando a caminhar com Deus, conhece, né? seu nome, que sabe seus problemas, seus desafios. Isso aí. E esse é o nosso trabalho. E se você ainda não está conectado, pelo amor de Deus, isso aí, faça parte de um grupo de Connect e tal. Porque eu acho que vale a reflexão, na verdade, né? Perto de quais pessoas nós temos caminhado, Sim. Né? Porque a gente os coachings aí falam que a gente é o fruto das 5 pessoas que estão mais perto próximas, de nós. Né? Então, assim, isso é verdade, porque a gente caminha junto, a gente pensa igual, a gente se veste igual, a gente fala igual, né? Perto de quem eu estou caminhando? Sim. Acho que é uma boa pergunta pra gente saber, né? Eu quero estar mais perto de Deus caminhando junto com alguém que não ama a Deus, não vou conseguir nunca. E vai te atrapalhar, né? E você vai ter prejuízos, não vai bater, exato. As prioridades, o foco, os desejos no coração. E existem, às vezes, pessoas que a gente tem que pagar um preço pra estar perto, né? Sim. Por exemplo, nós tivemos o envio aqui da nossa igreja pra cá. Sim. E o Juninho ficou lá na Bíblica, né? Sim. E, querendo ou não, existe uma distância por conta das atividades da igreja, ministério. Mas ele é uma pessoa que eu me esforço pra estar perto. Ele, o Rafinha, os meus amigos de lá. Legal. Eu me esforço pra estar perto porque eles inspiram a minha vida. Verdade. Então, eu também se são amo pessoas estar com eles. Então, se são pessoas que adicionam na minha vida, a gente tem que se esforçar. Gasta um tempinho. Põe se esforça, põe na agenda, dá uma equilibrada nas coisas. Verdade. Porque são pessoas que nos inspiram a buscar a Deus, a crescer com Deus e tal. Amém. E assim, e o legal é que Jesus ainda fala sobre o amor que nós devemos ter às pessoas. Porque é o desafio do discipulador. É amar aquela pessoa sabendo que ela vai errar, que ela vai acertar, que ela vai crescer, que ela está num processo assim como nós estamos. E é legal que Jesus fala, com isso eles saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Sim. A prova que vai testificar que vocês são meus discípulos é o amor. Porque eu amei vocês. Verdade. Do jeito que vocês são, com as suas falhas, limitações. Não é a placa da igreja, não é a carteirinha, não é... É o amor. É o amor, o mundo tem que identificar isso em nós. Né? Sim. Às vezes a gente é cristão, né? E tá cheio de cristão 007 por aí, né? Os caras são agentes infiltrados do reino, né? Ninguém sabe que eles são crentes. No mundo, mas ninguém sabe que eles são. Tá tão escondido. Escondeu tanto a palavra no coração que ninguém ouve, que ninguém sabe onde ela tá. Só ficou lá mesmo. Pois é. Ai, meu Deus. Isso, na verdade, a gente tem que pôr pra fora isso aí, transbordar, né? E não ter vergonha de ser quem nós somos, né? O mundo tá com sede de boas referências. Sim. Né? Meu Deus do céu. É verdade. Quais são as referências da sociedade hoje? As pessoas que mais bombam nas redes sociais. Não, misericórdia, só desgraça. Por água abaixo. Esse sucesso que do mesmo jeito que vem, vai embora, Sim. né? E às vezes por uma futilidade, por um vídeo que estourou. Por um meme, por uma coisa, por um tropeço que a pessoa deu e caiu e foi engraçado e ela viralizou na rede social. Essas têm sido as referências da nossa geração, né? É verdade. Então o mundo tá clamando por boas referências. Sim.
E se nós estamos buscando a Deus, nós podemos ser boas referências. Verdade. E é um desafio até de quem está dentro da igreja, é não apenas ser discipulado por alguém, é de crescer e se tornar um discipulador de alguém. Com certeza. É parte do processo. Verdade. Não, repara aí, você que está assistindo a gente aí, tá ouvindo a gente. Tem alguém que anda perto de você. Tem alguém que convive com você no seu dia a dia. Você pode citar aí, sei lá, 2, 3 pessoas. Você exerce essa influência sobre essa pessoa, né? Você é um discipulador. Querendo ou não. Informal aí, digamos, né? Às vezes você nem tá se esforçando pra isso, mas já acontece. É natural. Né? É do ser humano isso. A gente foi criado por Deus pra viver em sociedade, né? Pra caminhar junto. E é legal porque quando, por exemplo, essa pessoa aí, às vezes comum, chegou na igreja agora, entrou num grupo, tá tendo uma experiência com Deus, a vida tá sendo transformada. Essa pessoa, mesmo sem saber, ela está influenciando outras pessoas dentro daquilo que ela está experimentando de novo. É verdade. E ela nem entende isso. É verdade. Ela nem é racional. Nossa, eu vou tentar influenciar aqui as pessoas. Não, é totalmente irracional. Aquilo simplesmente acontece. O ser humano, ele é influenciável. Sim. E isso pode ser para o bem. Sim. Porque existem pessoas que se enganam. Falam, não, eu não sou influenciável. Não existe, mentira. Todo mundo é influenciável. Em algum nível você com certeza. Com certeza. Mas aí a questão é quem te influencia. Exatamente. Quem você permite te influenciar. Isso tem que ser consciente. Sim. Você não pode só acontecer, eu vou viver a minha vida. Deixa a vida levar. E deixa acontecer. Não, pelo amor de Deus. É verdade. E aqui na igreja a gente tem visto muitos testemunhos disso. Né? Pessoas que se convertem e têm tanta vontade no coração de buscar a Deus, de estar aqui, de vir os cultos, de fazer parte, que aí você vê que começa a convidar os amigos, começa a trazer pessoas do trabalho. A família, né? Daqui a pouco vem todo um mundo monte tá de gente. aí. Daqui a pouco você vê, eu vejo nos cultos, tem fileiras que famílias inteiras vêm. Que legal. Né? E a gente nem conhece direito as famílias, porque tem mais um ou outro que já tá vindo, se batizou, se firmou na igreja. E olha que influência maravilhosa, né? Uma influência... o reino de Deus se manifestando ali na vida da pessoa. E é eterno isso, é um fruto eterno, né? A vida eterna da pessoa mudou por causa, né, dessa influência de alguém na vida dela, né? Muito legal. Não, muito legal. Até teve um menino que eu conheci em um pequeno grupo. E esse menino, ele é primo de um menino da Bíblica, de muitos anos atrás. E ele tem frequentado os cultos. Você conhece, né? Não preciso falar nomes. Conheço. E aí, é muito legal isso, porque eu conheci o menino agora, o menino tava um tempo distante da igreja, veio, tá feliz, tá empolgado, tá participando, tá dentro de um grupo, tá trabalhando na igreja. E aí, o primo que há muitos anos não tava vindo na igreja, que era lá da Bíblica, muitos anos atrás, tá vindo junto. Legal. Porque tá vendo isso acontecer, né? Sim. É legal, isso realmente, por um lado bom, contamina. Mas no bom sentido, contamina. O que a gente tem dentro de nós, né? A presença de Deus, a palavra de Deus, né? O Espírito Santo. Né? Isso tem que causar uma explosão. Se não tá causando na sua vida, alguma coisa tá errada. Sim, verdade. É muito poderoso, tem né? hora que dá vontade de gritar. Sim. Né? E acho que isso é natural. Você fala, você convive com alguém, isso passa, isso transmite, é inevitável. É verdade. Né? E assim, Silão, qual foi a importância de um discipulador na sua vida? Nossa. Durante a sua caminhada? Você já teve vários? Tive vários, assim, alguns muito marcantes, né, na minha vida, e foi realmente, assim, muito importante, né? Muito importante. Desde amigos, né, líderes da igreja, de quando eu era adolescente, de quando eu tava, por exemplo, eu me lembro de ter, sei lá, 13, 14 anos na igreja e de ser uma fase onde realmente construiu meu caráter, né? Nos teens da igreja, a liderança, amigos caminhando juntos, amigos que... Sempre ali perto, né? E que a gente foi e somos hoje padrinhos de casamento, caminhamos junto, dormimos um na casa do outro por anos, assim, de trocar ideia, de estar junto. E isso isso formou quem eu sou, né? Isso formou as bases que eu tenho hoje na minha vida, valores, coisas que eu não negocio, forma que eu penso, isso foi fruto de amizades, de liderança, da minha família, dos meus pais, da minha irmã, e de ter boas referências. Né? Isso sempre foi muito, muito marcante na minha vida. Não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém. Você vai esquecer alguém. Porque eu tenho muitas boas influências na minha vida, né? E todos vocês sabem disso. Se alguém for assistir aí, sabe que
que marca a minha vida, né? Legal. E isso nos trouxe até aqui, né? E hoje, dentro da igreja, muitas pessoas abençoam minha vida demais. Sim. Né? E a gente, às vezes, nem tem noção, né? Mas as pessoas são muito importantes. É Sim. muito importante você saber que você tem alguém que te conhece, poder ser sincero, né? Essa coisa mesmo, né? Que você disse, às vezes as pessoas criam até uma utopia. Porque, sei lá, olham pra mim, de repente, porque ele é o líder dos Connects e tal. Mas eu tenho pessoas que sabem de dúvidas na minha cabeça, do de dia a inseguranças, dia, né? De ansiedades, de sonhos que eu tenho pra conquistar e quando também às vezes não tem uma boa notícia, alguma coisa deu errado, Precisa são pessoas que a gente conversa, pessoas que oram junto comigo. Isso é muito importante. É muito importante. Isso é muito importante. Até mesmo a liderança da igreja, a gente sempre tá junto, conversa. O Gui mesmo, super amigo, a gente precisa dessas amizades, né? Tem os meninos aí que andam junto comigo, a gente tem essa alegria de dividir a vida com alguém. Isso é legal. Muito bom. Importante. Muito importante. E até, por exemplo, eu nasci numa igreja pentecostal, na Assembleia e tal, a vida inteira, cresci lá. E depois eu fui pra Bíblica. E aí eu até falo, o Silas sabe disso, eu sempre cito ele, que o Silas foi o meu primeiro discipulador na Bíblica. A gente tá junto há muito tempo, né? Há muito tempo. Isso aí era 2008, eu acho. Nossa! Faz alguns anos. Deus cuida de nós, né? Porque a gente era só o pó da rabiola. Só os magrelinhos lá, servindo na toca. Carregando cadeira na infraestrutura. Muita cadeira, diga-se de passagem. A infraestrutura hoje tá na benção. A gente tinha que montar as cadeiras do auditório, tirar colocar... Eu lembro das lâmpadas que a gente colocava na parede, que era uma luz pra parede, né? Eu lembro disso. E aí eu lembro que muitos anos ali foi... Eu acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive realmente com o discipulado ali. Era que muito a gente legal. ia orar fazia toda sexta, junto. Lembra? Toda sexta a gente ia orar, a gente ia acampar, fazia piquenique, ia pra cachoeira. Lembra cachoeira? Nossa, eu lembro até hoje da Kátia falando da cachoeira. A gente foi numa cachoeira, uma furada que um amigo nosso falou. Não, gente, o lugar é incrível, não sei o quê. Demoramos 1 hora a pé pra chegar lá. Aí ele, não, lá não dá pra ir de carro pra lá. Chegamos lá, vários carros na porta. Foi o golpe. Foi o golpe. E chegou lá, era um córregozinho assim, ó, que descia. A gente tinha que encostar bem na pedra pra ficar molhado. Molhava só de um lado. Fora a sujeira, né? Que tinha uns negócios. Falei, meu Deus do céu, mas... A Kátia pagou um vexame lá. A Kátia sabe do que a gente tá falando aqui. Amor, a gente não pode falar aqui, mas você sabe. Deu um fora, né? Achou que não tinha mais ninguém, tinha alguém perto. Puxa, aí não dá. Mas foi legal. Tudo isso é história pra contar. Não, muita. E, tipo, de coisas que a gente viveu há mais de 10 anos atrás. Mais de 10 anos, verdade. E eu sempre falei isso, que depois que isso aconteceu, esse processo, eu entrei no seminário, comecei a dar aula na escola bíblica, as coisas foram acontecendo no ministério, e eu sempre citava, gente, o Silas foi uma referência quando eu cheguei na igreja. Foi uma pessoa que me marcou, porque eu lembro, nunca esqueço, um culto lá, avulso na toca, ninguém me conhecia. Aí o Silas chegou, vamos comer ali depois. E fez uma diferença, assim, gigantesca. Eu nem lembro disso. Nem lembro, porque você já fez isso com tanta gente, né? Mas é muito legal, Mas fez uma diferença gigantesca, sabe? No meu processo, no meu crescimento com Deus e tal. Sim. Então, são vidas que a gente toca que a gente nem sabe a diferença que a gente faz. É verdade. A gente nem tem meio que a dimensão do quanto isso vai abençoar. São coisas simples, né? Eu acho que é isso. Convidar pra ir comer junto depois do culto é uma coisa simples. Que todo mundo pode fazer. Né? E às vezes a gente se fecha, né, com pessoas que a gente conhece, ou fica receoso, né, de conhecer novas pessoas, de, o que o cara vai achar que eu, né? Não tem nada a ver, né? Vai pensar de mim, né? E às vezes Deus quer nos usar, né, pra enturmar outras pessoas. Eu acho que é isso. Na verdade, assim, a igreja, eu fico pensando nisso quando eu falo, assim, de connect, de grupos e tal, de discipulado, porque acho que a coisa mais legal de se ter na igreja são amigos, né? Porque, queira ou não, você pode ouvir uma pregação no YouTube. Sim. Você pode, hoje, nós temos acesso aos melhores pregadores do mundo. Até mesmo da nossa igreja. Você pode ouvir o Gui pregando de casa, assistir o culto online. É verdade. Né? Para que a igreja existe? A igreja nunca vai deixar de existir. Mesmo com pandemia, com modernidade, o online pode estar bombando. Mas a
igreja jamais vai deixar de existir, porque a questão da comunhão é o mais importante. Da amizade, do relacionamento, isso aí a internet não faz. Não faz. Isso aí o ao vivo não supre. Né? É verdade, você pode participar do chat, você deixa seu like e tudo, pode mas colocar a mãozinha o olho lá no pra olho cima. aqui, isso aí é insubstituível. É verdade. Né? E é assim que a gente cresce, com Deus. Sim. Né? É assim que a gente... E em todas as áreas, né? Vida profissional, você quer ficar bom na sua área, cola em alguém que é melhor que você. Que é melhor que você, que entende mais daquilo que você... Exatamente. Sim. Né? E até nas empresas, é engraçado que eu lembrei disso. Às vezes as pessoas falam, né? Antigamente falavam, né? Eu não vou ensinar o que eu sei pra ninguém, pra ninguém tomar meu lugar. Senão eu vou ser demitido. Hoje em dia não, até as empresas estão começando a pensar como a igreja pensa. Sim. Então nas empresas eu já fui funcionário, já trabalhei em multinacional, né? E mais de 100 anos de empresa, e aí eles ensinavam isso. Eles falavam assim, você tem que ensinar para as pessoas o que você sabe. Sim. Porque aí você tá pronto para ser promovido. Sim. Essa é a nossa visão aqui. Então, algo que o reino já fala há mais de 2000 anos. Jesus falava isso aí. O cara aprendeu só agora, né? Mas tá bom. Então, tá bom. Algo que Paulo ensinou a Timóteo, ó. Que a gente seja meu imitador, tem aprende, né? Compartilha e tal. E é legal, gente, até vocês ouvirem essas coisas, porque vocês veem que o Silas não caiu de paraquedas em grupos. Nem ele, nem eu, a Kátia. A gente tá aprendendo, né? Dia. Mas nós estamos aprendendo há muitos anos. Sim, graças a Deus. Não é porque a gente é melhor que alguém, mas há muitos anos nós estamos aprendendo. Já fizemos parte de grupos, já lideramos grupos. Vários grupos. Vários grupos, vários grupos. Grupos, ministérios, né? Grupos, assim, banda, um monte de coisa, né? Que a gente e é uma trajetória que não nos torna melhores do que ninguém, mas que a gente tem um pouquinho pra ensinar e está sempre aprendendo. Verdade. E tá nesse processo, né? Esse processo foi muito que é contínuo. importante pra nossa vida, né? Então a gente precisa dividir isso com vocês, porque foi muito importante pra nós. E assim, é uma coisa até legal que às vezes as pessoas têm medo de falar, eu sou um líder, uma referência para as pessoas. Mas isso não é ruim, isso é bom. É bom. A Bíblia fala que quem deseja isso, deseja algo nobre, boa coisa deseja. Então, não é ruim nós sermos líderes, tentarmos inspirar a vida de pessoas, é algo bom. É claro que a gente tá sempre buscando melhorar, porque não somos perfeitos, mas... existe um estigma de nobreza que você tem que ser sempre humilde, né? O humilde é tipo, não, eu não sei fazer nada. Vem aqui pregar. Sou um Eu não sei pregar, sou um tadinho. Vem aqui liderar. Eu não sei liderar, eu sou um... Não, gente. Se Deus te chamou, Ele vai te habilitar. Ele vai te capacitar. Sempre tem algo. Quando a gente vai pra viagem missionária, a gente fala isso, né? Às vezes a pessoa vai pensando, né? Vou pro sertão, vou pra algum lugar... Né, que as pessoas não... Desafiador. Desafiador. E aí a pessoa pensa, puxa, eu sei tão pouco, né, da Bíblia e tal. Não sou um pastor, não sou um pregador. Mas aquilo que você sabe é muito pra quem não sabe nada. Né? Então, pra quem não tem essa convivência de igreja, né, pra quem não tem o privilégio de estar nos cultos que você está, de ouvir as pregações que você ouve. Que você já tem muito. Exatamente. Então, é muito importante. Né? Todo mundo tem algo pra ensinar. Né? E acho que a liderança, se for feita da forma certa, né, é bênção. Então, não tem por que ser um peso, não tem por que ser, né, ser algo desonroso. Não, é uma bênção. É algo bom, é uma bênção. Nós devemos desejar, sim. Influenciar pessoas. E é legal, até tem um amigo meu que fala isso, que ele... Às vezes as pessoas se preocupam muito em saber tudo. Aí ele falou, no jiu-jitsu existem vários golpes, mas no primeiro dia você aprende o armlock, que é um golpezinho de braço simples, que o iniciante do jiu-jitsu sabe. Aí ele falou... Por que você não fica muito bom no armlock? Aprende aquilo, aprende a fazer certinho. Você pode derrotar um faixa preta fazendo um armlock bem feito. Porque é um golpe que por mais simples que seja, qualquer um pode cair. Mas ele fez essa analogia da luta pra falar sobre o evangelho de Deus é algo simples. Se você aprende aquilo ali, Jesus veio ao mundo, Filho de Deus veio ao mundo, se esvaziou, morreu, ressuscitou pra salvar as nossas vidas. É isso. O cara que sabe o armlock bem, qualquer entrada, qualquer saída, ele vai enxergar aquilo ali. Vou fazer. Consigo fazer aqui, ó. Aqui eu consigo fazer também. Né? E a gente com Deus é a mesma coisa. Qualquer oportunidade, alguém falou, poxa, tô triste hoje. Ali, ó, vou falar de Jesus. Exatamente. Né? Existe uma oportunidade. Pingou aqui, ó. Alguém falando, contava bem e tal, fui promovido no trabalho. Olha, Deus isso veio de Deus, tal, não sei o quê. O cara põe Deus em tudo. Ali, ó, pingou na frente dele.
Eu costumo falar que a Gabi Mahmoud, sabe? Ela é muito evangelista. Sim, sim. A gente fez seminário junto no MIT. Ela tava na padaria. O pão tá caro hoje. Mas tem um pão que é... E falava Jesus pra pessoa. Aí eu ficava, mano, não para. Mas é muito bom. É isso que a gente aprendeu e que a gente consegue replicar e abençoar as pessoas, né? É verdade. E é legal até nós vermos os exemplos que a Bíblia nos dá de discipulado. Por exemplo, Paulo e Timóteo. Que eu acho que é um exemplo bem assim, claro na Bíblia. Didático. Porque verdade. tem livros de Paulo para Timóteo, 2 livros no caso. Até um deles em 2 Timóteo 2:2 diz: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Então, o que Paulo tá falando? Olha, Paulo, Timóteo, você já me ouviu muito. Sim. Você já me ouviu as minhas mensagens e minhas palavras. Pegue essas mensagens e entregue a homens fiéis. Porque esses homens vão replicar isso. E isso vai dar continuidade. Sim. Então, era um discipulado muito bem feito ali, né? Entre Paulo e Timóteo. É verdade. De filho na fé mesmo. Sim. De crescimento, amadurecimento e tal. Você vê que Paulo até, ele pega na mãozinha, ele ensina um pouquinho e depois ele deixa voar. Ele deixa voar, ele faz umas viagens, volta lá, visita, manda carta. Ele tá acompanhando de longe, tá vibrando pelos frutos, mas tá ali, né? Sim. Também não deixa de dar o apoio. Andar com as próprias pernas. Deixando voar. Que existiu, às vezes, um conceito na igreja do pai espiritual, né? Já ouviu isso? Que é tipo assim, você é meu filhinho pra sempre. Vou te carregar pro resto da vida. É uma promessa impossível de você cumprir. Não tem como. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, primeiro. E se eu mudar de cidade? Eu não sei. Às vezes acontece. É verdade. Às vezes o filhinho fica lá no colo a vida inteira e ele não cresce, não aprende a andar sozinho, não aprende a se alimentar sozinho. Tem um potencial, mas não desenvolve. Exato. E às vezes eu conheço homens de Deus que eles não conseguem fazer com que as pessoas cresçam, que caminham com eles. Porque eles gostam de que as pessoas dependam deles. Sim. E isso é tão prejudicial, porque, na verdade, o nosso interesse é fazer com que as pessoas sejam melhores do que nós. Verdade. Esse é o nosso interesse. Verdade. Eu tenho o maior orgulho de falar que o Juninho foi meu liderado. Tenho o maior orgulho, porque ele hoje é melhor do que eu. Ele sabe da Bíblia mais que eu. Eu pergunto as coisas pra ele. E a gente se ajuda, é uma troca, sabe? Então, tipo assim, eu acho muito, às vezes, egoísta, sabe? Sim. Fazer, não, quando ele precisar, ele vai vir falar comigo. Sim. Porque eu sou o homem de Deus, eu tenho uma palavra. Não. Deus é acessível pra todo mundo. Exato. Né? Deus tem um chamado pra você, como tem pra ele também. Sim. Né? Então, acho que tem que reconhecer isso. Né? Nós não somos detentores de toda a graça de Deus, toda a revelação de Deus, né? Não, Deus muito dá um simples, pouquinho pra cada um e todos são importantes. São um corpo. Sim. Né? É um corpo. Verdade. Todos os órgãos são importantes no corpo. Paulo fala isso, né? Ele entendeu bem isso. Né? Então não dá pra mão falar pro pé que o pé não é importante. Não, que né? isso, tem o mesmo valor ali. Está conectado ao corpo, tem valor, tem importância. Tem função, você só tem que ser um facilitador. É isso aí. Você entendeu o que a pessoa é boa? vamos desenvolver isso aqui. Promove ela ali, deixa ela trabalhar naquilo. Eu nunca esqueço, por exemplo, o Ju. A primeira vez que eu vi ele pregando, ele tava no primeiro ano dele no MIT e tinham 3 pessoas ali sentadas e ele falou uma revelação dele. Eu fiquei de boca aberta, falei, meu Deus, esse menino tem algo diferente. Legal. Porque não era simples o que ele tava falando, era profundo, sabe? Aí, e eu lembro que a partir daquele dia, eu sempre tentava puxar ele pra área do ensino, do estudo. Ju, o que você acha disso aqui e tal? E conversava, e perguntava, e falava de livro e tal. E aí ele voou na área, entendeu? Sim. É uma coisa que você faz isso, você dá uma gota. E a pessoa... Porque ela é boa nisso, né? Então, tipo, não você tentar fazer com que ela seja igual a você, porque são áreas diferentes. Porque, tipo assim, o meu chamado, o meu ministério é mais profético, assim. Eu sinto que é uma área mais de profeta. E o Juninho é mais mestre, ele é da área do ensino. Sim. E eu não poderia tentar fazer ele ser igual a mim, porque ia dar errado. Sim. E ele é bom do livro e tal. E senta calma. Eu assisti o podcast aqui, ó. Citou vários autores. E vem aqui, ó, de cabeça, frase, não sei o quê. O menino é uma máquina. Uma máquina. Mas não é a minha área. Até porque eu não tenho a memória boa. Mas a gente se complementa, isso que é legal. Então, eu acho que são coisas que todo mundo que é discipulado, que é discipulador,
tem que entender e tem que aplicar, porque assim, enriquece o reino de uma forma muito poderosa. Eu acho que você tava falando de, né, a gente comentou aqui sobre ser um líder do jeito certo, né? Sim. Porque às vezes é isso, até as experiências ruins que pessoas já tiveram dentro da igreja, em questão de discipulado, discipulador, talvez foi até fruto disso, de líderes que não agiram da melhor maneira possível, né? Líderes que foram ou controladores, né? Quiseram impor coisas, querer ser igual a mim, tudo você tem que perguntar pra mim, né? Aquela coisa, né? E isso não precisa, isso não existe, porque Deus, Deus tem algo para cada um, né? E é muito importante ser um facilitador, é isso aí, né? Não ter a prepotência de que eu sou o centro das coisas, né? Você reconhece que você tem uma influência sobre alguém. Muito legal isso, né? Tenha temor nisso, né? Claro. Sirva a Deus nisso, faça o melhor que você puder. Faça com o seu coração, né? Com tudo. A gente começa até a se policiar, né? O tipo de coisa que eu tô postando na minha rede social. Sim, tem pessoas que me olham. Será que eu tô dando um mau exemplo? Né? Com Como certeza. eu me comporto numa festa com amigos? Será que eu tô sendo um bom referente? Uma boa E isso referência? não é pesado. Não. Às vezes as pessoas acham que é aquela cobrança, não sei o quê. Não, é uma coisa de responsabilidade, é diferente. É uma coisa até de maturidade. Você saber que é um prazer, na verdade, porque você sabe que você tá marcando a vida de alguém. Você tá influenciando a vida de alguém. Aquela pessoa, ela pode ser mais, buscar mais a Deus, ser mais parecida com Jesus, ou de repente ser menos parecido com Jesus por andar com você. Né? Então, acho que é uma coisa muito legal. É um desafio, né? Que a gente tem que colocar em prática todos os dias. E só pra vocês entenderem, olha como é simples. O Silas foi um grande discipulador da minha vida. Eu consegui discipular outras pessoas. Essas pessoas conseguem discipular hoje outras pessoas. E isso acontece. Verdade. É natural. Verdade. Ninguém fez uma planilha antes, uma cartilha, ninguém fez um manual. Exatamente. A vida fez isso com a gente. Exatamente. E hoje a gente tem maturidade pra entender. Nossa, olha como aconteceu, que legal. É verdade. Até as pessoas, elas tentam criar muitas fórmulas e tudo. Até por isso que quando a gente falou de grupos para nossa igreja, a gente quis trazer para nossa realidade, né? Cidade grande, São Paulo, a gente... Cheio todo de mundo compromisso, tem sua correria. Faculdade, né? trabalho. E a forma como a gente pensa, as pessoas são formadas, as pessoas são inteligentes, as pessoas pensam. Verdade. Aqui né? em São Paulo as pessoas não tem balela. Não aceitam qualquer coisa, né? Não. Então, assim, dentro de tudo isso, a gente poder ser realmente um grande facilitador, né? Para que, se a gente criar um método muito engessado, né? Muito lá nos pormenores, não, vai ser sempre assim, 2 vezes por dia, eu vou ligar para fulano, fica muito chato, fica pesado. E né? não é legal. Não é o que era para ser. Jesus não tinha isso programado, né? Ele escolheu conviver com os discípulos. E eles impactaram o mundo. Né? E algo que é mais difícil instituir, porque é cultura que você tem que instituir, mas que quando funciona, ninguém segura. Acontece naturalmente. Ninguém segura, é verdade. E é uma bênção, todo mundo se sente bem. Quem tem alguém, um discipulador perto, se sente bem. Quem tá discipulando alguém se sente bem, né? Às vezes, e isso nem precisa ter esse título. Né, de verdade. Discipulado, aquela influência, aquele amigo, aquela pessoa com quem se divide é o reino de Deus que vai se manifestando. E até falando sobre os grupos da nossa igreja, por exemplo, eu lembro que no começo a gente sempre dava ênfase de gente. É obrigatório? Lembra que sempre tinha esse assunto? Sim. É obrigatório? Não, calma, essa palavra não vamos usar ela. Não é legal, Não é legal essa palavra. Porque se virou obrigatório, virou chato. Você não é obrigado a ir pra igreja, você não é obrigado a ler a Bíblia, você não é obrigado a obedecer a Deus. Você isso. tem uma escolha. A orar. Se fizer, vai dar tudo certo na sua vida. Se não fizer, você vai colher as consequências de caminhar longe de Deus. Então, mas isso. Deus é nunca simples, vem tratando como obrigação. Né? E é aí, um prazer. É um prazer, isso. É um privilégio. E aí, como a gente, graças a Deus, trabalhou muito pra tentar implementar, é assim, não é obrigatório, mas é muito importante. Sim. É muito bom pra você. E aí, tentar colocar como algo positivo que realmente é. Sim.
E depois, naturalmente, os grupos começaram a crescer, a se desenvolver, Verdade. a dar frutos. Hoje, a gente, assim, não consegue, eu acho que, calcular os frutos que já tivemos aqui nos nossos pequenos grupos. Muitas histórias, né? Muitas histórias de vidas transformadas, abençoadas e tal. E até pessoas que chegaram, não sabiam nada, hoje, de repente, já são líderes de grupo, já estão abençoando outras pessoas. E isso, a gente vê o crescimento deles, né? É incrível. Eu não sei você, mas eu fico... eu fico também. Eu fico bobo. Eu fico maravilhado, eu fico. A pessoa chegou ontem, já conhece todo mundo, já tem amigos, já vai jogar bola junto. Exatamente. É muito legal isso, né? Tem gente que vem falar pra mim, não, eu olho a minha vida 1 ano atrás e hoje eu sou outra pessoa. Glória a Deus. Não tinha como ver que eu estaria nesse lugar que eu estou hoje há 1 ano atrás. Né? O que Deus fez na minha vida. Mudou totalmente meus amigos, mudou minha forma de pensar. Que da hora. E hoje serve, é líder na igreja. Glória a Deus. E, gente, a gente tá falando aqui, tem muitos casos assim. Muitos. E a gente não tá sendo prepotente. Não estamos exagerando, não estamos exagerando, mas é porque é legal, é o reino de Deus acontecendo ali. E dá trabalho, dá trabalho. O mais fácil, gente, é fazer culto. É o mais fácil. Instituir essa cultura de cuidado, de discipulado, de amor. E é legal que aí depois começa a acontecer em todos os grupos. Uma coisa bem legal que eu percebo que tem acontecido é a questão da honra. A gente vê todos os pequenos grupos começam a honrar os seus líderes. Muito legal. E ninguém pede pra que ninguém faça. Ah, não, vai lá, você tem que honrar o seu... Não, é uma coisa que acontece. Ou honrar o supervisor. Às vezes a gente é honrado assim e fala, nossa, que legal. Mas é porque aconteceu, não foi obrigado. Não foi ninguém obrigou, não foi nada combinado, não é uma cartilha. Verdade. É algo que é natural. É o reino de Deus se expandindo, acontecendo, as pessoas querem fazer parte. É verdade. Elas querem viver isso. E é algo que a igreja tenta colocar, né? A gente sempre serve. E aí eu acho que elas querem servir também. Elas falam, poxa, eu quero fazer igual eles estão fazendo. Eu tenho o meu lugar também, né? Eu posso também, eu quero também participar disso que vocês fazem. Né? Isso é muito legal. E todo mundo tem lugar no reino de Deus. Né? Paulo, quando fala... acho que é Efésios 4 que ele fala sobre os ministérios, né? Da igreja, que Deus fez alguns, né? Mestres, outros, né? Pastores, outros apóstolos, tal, com a finalidade do aperfeiçoamento dos santos, né? Para o desempenho do seu chamado, né? Então, assim, um pastor, ele a maior finalidade dele não é exatamente pastorear, na verdade promover para que outros pastores surjam. Né? Porque ele fala assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Né? Então, o cara que é apóstolo, ele abre pregação e ele frentes abre novas, pontos, né? Ele faz aquilo, né? Para preparar outros, né? Com vista lá aperfeiçoamento dos santos. E ao desenvolvimento do chamado de cada um. E assim os mestres, e assim os profetas. Todo mundo tem espaço no reino de Deus. Essa é a verdade. Cada um tem seu chamado e não se limita ali aos 5 ministérios ali. Né? Cada um tem seu lugar no reino, né? Com certeza. Às vezes seu lugar é dar um abraço e um sorriso para quem tá chegando na igreja, né? Você trabalha lá na recepção. Esse é o seu chamado e Deus te usa nisso. Às vezes alguém quer entrar triste na igreja, vê o seu sorriso e já mudou o dia dela. Né? Abriu o coração dela para ouvir a palavra que não teria aberto de outra forma. Então cada um tem seu lugar, né? Cada um tem seu lugar. E é isso, é legal, porque nós começamos a entender mais sobre a unidade da igreja, né? Eu acho que é algo que é simples, que é algo que a gente ouve há muitos anos, mas que é algo que na prática é, assim, um desafio gigantesco. Tem até meio que um tabu, né? É nós criarmos realmente uma unidade na igreja. O que é unidade? É todo mundo pensando igual, é todo mundo andando na mesma direção. É diferente de união, né? O pessoal união fala, é um monte de coisa diferente junta. Né? E o pessoal fala, união é como se fosse um saco de batatas. Né? Ali tá todo mundo junto. Né? A unidade é o purê. É o purezão. É o purê. Que já... Não dá mais pra ver onde é um, onde é outro. Exatamente. Porque tá tão ligado, né? Tá tão perto. É uma coisa só. E até Romanos 15, Romanos 15:5 diz assim: o que Deus... O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus,
para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem a Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é tipo assim, é uma voz, é um coração, é junto, é ligado, é isso. E essa é a nossa busca como igreja, Amém. né? Eu acho que é algo que tá no coração do Gui, do nosso pastor, Sim. tá no nosso coração. Sim. Não é fácil, o mais fácil é fazer do jeito que todo mundo faz. Sim. Às vezes nós chegaríamos mais longe, mais rápido, se nós quiséssemos fazer como todo mundo faz, né? Ah, não, fazer vamos sozinho. Vamos fazer sozinho, vamos crescer, vamos avançar, não sei o quê, aumentar o culto, botar um monte de gente no salão e já era. Não é o nosso foco. O nosso foco é buscar essa unidade, onde todas as pessoas caminhem juntos, pensem juntas. Sim. E os grupos é essa ferramenta. Por isso que nós estamos batendo tanto nessa tecla. Verdade. É muito importante. Quando você fala de unidade, né? E você fala de comunhão, né? Deus fala que o lugar é nesse ambiente que ele ordena a bênção dele. É verdade. Né? Salmo 133. Sim. Quando os irmãos estão juntos em união. Sim. Em união, né? É como o óleo na barba. Não dá pra desgrudar. É verdade. Né? É isso aí. E na verdade, às vezes a gente se sente até desafiado ou as pessoas desistem no meio do caminho, porque é assim, nós somos seres humanos diferentes. E existem problemas. Né? Eu penso diferente do Rafa em algumas coisas, né? Sim. Penso né? A gente... isso é normal, porque as pessoas têm sua individualidade. Né? Nós não vamos ser 100% iguais. Sim. Né? Mas nós nos complementamos, somos um corpo, cada um tem sua área mais forte, cada um tem sua área a crescer também, a aprender. E a gente tem que ser o suporte um para os outros. Né? Que a Bíblia fala suportando-vos uns aos outros. Não é aquela coisa de suportar, tipo, que saco, né? Eu tô suportando. Não, dando base um pro outro. Sendo o suporte. É isso aí. Um ajudando o outro na corrida. Eu fiz uma corrida, fiz 2 vezes uma corrida que chama Bravos, fazer propaganda aqui, de obstáculos e tal. Sim, tô ligado, já vi. A que eu fiz lá era 8 quilômetros com 28 obstáculos, um negócio assim. E não tem como você fazer a corrida, aquela lá, sozinho. Não dá. Não tem. Então o objetivo não é quem chega primeiro. O objetivo é quem chega no final. Sim. Todo mundo se chegar no final. Terminar é o objetivo. E aí você vê lá na corrida e aquilo serve para todas as áreas da nossa vida. Um ajudando o outro. Às vezes as pessoas nem se conheciam, ficaram se conhecendo lá. Quem na hora vai, do desafio, né? Quem vai em equipe já, com alguns amigos, se dá melhor. Porque já conhece e tal. Porque um tem que ajudar o outro para fazer o obstáculo. Né? Só que aí, por exemplo, o último ali dos amigos... Quem que vai ajudar? É o que tá vindo, que já, você nem é amigo, mas aí nessa se desenvolve e aí você vê a importância de sempre um do outro. Legal. Né? E aí é assim na nossa vida com Deus também. Um dando suporte pro outro, faz pezinho, sobe lá, pula o muro e termina a corrida, né? E até, tipo, quando o corpo está doente, por exemplo, eu tô com o meu corpo aqui, eu tô com um problema no meu joelho direito. E eu tô com esse problema no joelho. A gente vê que o nosso corpo inteiro se mobiliza pra ir até o médico pra cuidar do joelho. Do joelho, verdade. A minha mão esquerda não fala, não quero saber desse joelho, não. Ninguém mandou. Todo mundo sente a dor. Ninguém mandou ele se machucar. Não, o corpo inteiro se mobiliza pra cuidar daquele joelho. Sim. E é um desafio da igreja, se mobilizar. Se a igreja pensar assim, ninguém segura a igreja. Exatamente. A igreja é o melhor projeto do mundo. O Bill Hybels fala isso há quantos anos, que a igreja é a esperança do mundo. Sim, verdade. E se a igreja entender isso, que, olha, eu vou cuidar do joelho, eu vou abrir mão aqui de ficar no sofá confortável e sair e ajudar o joelho que tá precisando da ajuda do corpo agora. É verdade. Aí quando vai andar, não vai colocar o peso no joelho, vai colocar um pouquinho mais de peso no outro. Sim. Pra poupar aquele joelho que no momento tá precisando. Até aquele joelho voltar melhorar ao normal. E aí o corpo vai estar ação novamente. Sim. Então, esse é o processo da igreja, né? Exatamente. Que nós precisamos buscar, amadurecer. E que a gente ora todos os dias pra poder viver, né? Amém. A gente até brincou esses dias eu falei um negócio pro Silas. Falei, Silas, a gente quer ir pro céu, mas a gente quer levar o pessoal junto. Só que dá trabalho. Dá trabalho, é verdade. Dá trabalho, é isso aí. A gente quer levar o quanto mais gente a gente puder junto. Mas isso aí dá trabalho. E que esse possa ser o nosso desafio como igreja, de que o nosso coração queime por isso. Exato. Né? Por levar o maior número de pessoas que eu conheço comigo pro céu. Sim. Né? Que seja esse o nosso desejo, sempre.
Porque daí você vai se importar, vai querer ajudar. Né? Às vezes a gente não precisa nem falar nada, né? Às vezes você abençoa alguém só ouvindo. Sim. Né? Só dando atenção. Né? É muito legal. A igreja... Deus é bom nisso aí, né? Deus é muito bom. Ele inventou esse negóge de igreja. E a igreja ele foi bom. E se você acha que a igreja é só as 4 paredes do salão de culto, você tá muito por fora. Totalmente perdido. A igreja é muito mais, né? A igreja é muito mais do que isso. E olha, a gente conversando aqui, eu já tô mais apaixonado pela igreja do que eu já sou. Eu também. É uma coisa de louco isso, né? Porque é algo que cresce dentro da gente, sabe? O amor pela obra de Deus, o amor pela igreja, o amor pelos irmãos, não é natural, né? É algo que Deus nos capacita a viver todos os dias. E que em nome de Jesus nós possamos crescer nisso, né, Silão? Amém. Então você pode deixar uma palavra pra galera? Eu sei que a gente já falou muita coisa importante, mas deixar uma palavra de ânimo. Às vezes pessoas que estão frustradas com a igreja, pessoas que tiveram experiências negativas e tal. O que acontece? Eu já tive, você também. Sim. Acontece com todo mundo. É normal isso. É normal. Na verdade, quando a gente se decepciona com alguma coisa que aconteceu, a gente pode se decepcionar no trabalho, a gente pode se decepcionar com amigos do bairro, fora da igreja. Sim. Conviver com alguém, você já tá no risco de alguma coisa em algum dia você não gostar. Né? Verdade. Isso acontece. E acontece dentro da igreja porque a gente tá na igreja, porque a gente tá se relacionando com pessoas da igreja. A gente tá aberto, né? Mas isso não define a igreja. Sim. Né? A igreja... é muito mais do que as nossas diferenças, é muito mais do que as nossas limitações, né? Sim. E o Deus que estabeleceu a igreja, ele é fiel para sustentar a sua igreja. Ele é quem nos inspira a aprendermos, a melhorarmos, a crescermos. E a vivermos isso aqui. E a vivermos isso aqui. Então, na verdade, assim, a nossa igreja, até quando Deus deu a visão da igreja para o Gui, nós já sabíamos que a nossa igreja iria alcançar pessoas desigrejadas, né? Você sabe disso? Pessoas que tiveram alguma experiência com a igreja e não gostaram e se frustraram e deixaram pra lá esse negócio de igreja, né? Vou viver minha vida, deixa pra lá esse negócio de Deus. O problema é que as pessoas associam a Deus com a igreja, né? E eu acho que isso, assim, é certo, né? Mas Deus está acima da religião. Sim. Né? A religião Deus em tá si... acima da placa. Né? A religião é que muitas vezes é o problema, né? Sim. Agora, quando a gente aprende que Deus é com Deus o negócio, né? Não é só um conjunto de regras, de costumes, de liturgia, tal, de agenda. Né? A gente Deus entende tá que existe disso. um propósito maior, né? É verdade. E que os desafios são pedras ali que nós enfrentamos, como tudo na vida, como uma carreira profissional, um trabalho, tudo na vida existem pedras, desafios, uma família, tudo tem, mas nós aprendemos a atravessar por esses processos para crescer, né? Para amadurecer. A palavra que tá em alta aí é a resiliência. Resiliência. Isso é bonito. E é legal porque os coach inventam uns negócios jurando que eles inventaram. Tá tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Meu Deus, eu fico indignado com esses coaches. Uma vez eu fui numa reunião dessas empresas multinível. Marketing multinível. Marketing multinível. Pessoal empolgado, Nossa, né? aí eu olhei isso aqui, eu olhei tudo aquilo ali, um amigo meu tava junto, falei, eles tiraram tudo da Bíblia, cara. É um culto, né? Culto isso aqui, cara. Os princípios, eu não sei o quê. O cara se compromete com a visão e não sei o quê. Falei, a gente tá ensinando o mundo. E às vezes eles pegam aquilo e fazem até melhor. Exatamente. Por isso que a gente tem que trabalhar pra não deixar isso acontecer. Não, pelo amor de Deus, porque né? o nosso valor é muito mais importante que o dinheiro que eles querem ganhar Eles lá. querem dar um produto que todo mundo conheça o produto deles. A gente quer que todo mundo conheça Jesus, seja salvo. O nosso é o melhor que existe no universo. Melhor. O maior tesouro dessa terra. Exatamente. Que é o que nós temos. Então, exatamente. Que a gente possa se apaixonar pela igreja. Que a gente, se você tá passando um momento de frustração, dificuldade, que em nome de Jesus o Espírito Santo te cure. Dê uma chance, viu? Dê uma chance pra igreja, dê uma chance pra Deus, na verdade. Né? Esqueça experiências ruins,
passadas, né? E se anime, porque Deus está vivo, a palavra de Deus está viva. Existem sim pessoas que amam de verdade a Jesus e que querem viver para Jesus de verdade. E se você é essa pessoa, você está no lugar certo, né? Você tem que estar perto de outras pessoas que são assim também, né? Não deixe, né? Se eu puder deixar aqui uma mensagem, é essa. Não deixe, você crente, você que caiu aqui por acaso, você que é da nossa igreja, você que é amigo de alguém da nossa igreja, viu aí, gosta do Nil, segue lá e tá assistindo. Você que tá assistindo a gente, não deixe seu coração se esfriar. Não deixe o mundo esfriar o seu coração. Não deixe a rotina do dia a dia esfriar o seu amor por Jesus, o seu amor pela palavra de Deus. Quem ama a Jesus, quem ama a palavra de Deus, ama a igreja, ama os irmãos em Cristo. Não tem como. A Bíblia diz, né? Não tem como você diz que ama a Deus, que você não vê, né? E não amar o irmão que você tá vendo todo dia, né? Então, se Deus tá dentro de você, se tem uma comunhão com Deus, isso aí vai transbordar e fique atento, porque você é um influenciador. Sim, né? E a pergunta é essa: quem está te influenciando e a quem você está influenciando e como está influenciando, né? E acho que teu coração é incendiado por Jesus, né? Você pregou isso esses dias, não é a base para tudo isso. Sim, é a base para esse nosso crescimento. É verdade. Amém. Gente, eu fiquei muito feliz com essa conversa. Que é isso, hein, mano? Achei incrível. Obrigado, viu, por essa oportunidade. Que isso, é um Dá prazer. vontade de sair daqui correndo. Correndo, tô mais gritando. apaixonado pela igreja, por Jesus, do que estava há 40 minutos atrás. Amém. E é bom quando a gente fala de coisa boa. É bom. De Deus, de reino de Deus. É incrível. Eu sou apaixonado por isso. Eu também. Ficarei aqui 5 horas conversando. Também. Fácil. E, Silão, voltará mais vezes, tá? Amém. Tamo aí junto. A gente tá aí perto. Estamos juntos. É um prazer ter você Contem conosco. com a gente, né? Jovens aí, contem com a nossa igreja, com os grupos, né? Se você tem um chamado no seu coração, não deixe isso aí esfriar, não. Sim, estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para te ajudar a viver isso aí. Sim. Deus tem um plano para cada um de nós. Amém. Né? E a gente quer tem fazer parte. tentado descobrir o nosso, né? Uhum. E a gente quer ajudar você a descobrir o seu também. Amém. É isso aí. Silão, muito obrigado. Tamo junto. Que Deus te abençoe. É nóis. É nóis. E, gente, muito obrigado. Curtimos muito, foi uma bênção. Que você não se esqueça que todo último sábado do mês nós temos culto aqui na Igreja Amor e Movimento do Nil, às 8 horas da noite. Então venha, compareça. E é isso. Acho que temos. É isso aí. Nóis. Obrigado, Deus gente. abençoe. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau.